Fala galera, mais um vídeo aqui no dia de hoje, como prometido, né? O vídeo de Fernando aqui isolado. Lembrando aqui que ele havia dito: fala meu irmão, tu consegue fazer um vídeo explicativo falando tudo o que aconteceu com a Lunk desde o colapso até agora, com todos os motivos do colapso e expectativas do que poderá acontecer dia 31? Seria bom para os novos investidores que não conhecem o projeto. Então, vamos aqui do início, né? E mover ao final, para a gente ter aqui uma retrospectiva. E você que está atrasado, né, chegou de paraquedas, eu vi falar Lunk do meio para o final, então vamos aqui entender o que foi que aconteceu no início. Mas lembrando aqui que eu vou ler a informação, mas, entretanto, todavia, vou resumir aqui a parte do final, porque a gente sabe como são as coisas, né? Eu já estou martelando isso aqui todos os dias. Então, as informações que vai acontecer e que estão acontecendo, é só você acompanhar o canal. O que o colapso da Terra Luna diz sobre o mercado de criptomoedas? Entenda os motivos por trás do colapso de uma das maiores plataformas de contratos inteligentes do mundo e saiba mais sobre seu impacto no mercado de criptomoedas. Então, impactou, o mercado derreteu, foi aquele negócio que quem vivenciou sabe o que é que eu estou falando, né? Então a gente estava vindo de uma situação do mercado não muito boa e aí vem lá a Terra Classic e piora a desgraça toda. Então vamos aqui entender o que foi que aconteceu. O mercado de criptoativos já viveu dias melhores. O atual inverno cripto ganhou força após o colapso do ecossistema UST Terra Luna no início de maio, que apagou o equivalente a 60 bilhões de dólares em um único dia, de acordo com o levantamento da Bloomberg. Para entender as causas e consequências da quebra, é importante lembrar de algumas classificações de ativos digitais. Em primeiro lugar, a moeda digital em questão é uma stablecoin. Então, a gente viu que se você está no top rank, sua capitalização é elevada, como era o caso da Terra Luna, né? Então, a Terra Luna estava se mantendo aí no top 10 e com isso, claro, né, bilhões de dólares em tokens estava sendo injetada no projeto e crescendo a cada dia. Eu mesmo tinha comprado na época a Terra Luna a 80 dólares e bateu 100 dólares. Então estava dando dinheiro a rodo e era algo muito concretizado. Era como se fosse uma Avax, uma Matic, uma DOT hoje em dia, né? Só que com preço de capitalização de mercado de 60 bilhões. Então a galera estava gostando, estava usando e assim sucessivamente. Já que foi que aconteceu? O erro delas foi que eles tentaram colocar a stablecoin como uma stablecoin. Na verdade não seria isso. Por que que não? Se você pega o Tether, se você pega a USDC, Tether no caso, galera, é o USDT, caso você não saiba o que é a Tether. Então a gente pega aí essas stablecoins que são dólares, né? Que são tokens ou stablecoins lastreada à moeda fiat, que é o dólar, o euro, o real e assim sucessivamente. Mas no caso das stablecoins o USDT e o USDC são tokens pareados ao dólar, né? 1 para 1. Então, cada stablecoin comprada, $1 é jogado para o caixa. Então, se você olha aí, nesse exato momento, que a Tether ou a USDC tem cerca aí de 40 bilhões de capitalização de mercado, claro, isso aqui é um valor fictício, quer dizer que já foram comprados 40 bilhões de dólares em tokens. Então, tem 40 bilhões de dólares em fundos de caixa e 40 bilhões de dólares na mão dos usuários. Então, nunca vai sair de $1, né? Dessa forma. Então, é lastreada 1 para 1. Porque cada Tether que existe no mercado, $1 está investido. Então, todos os tokens vão valer $1 independente da situação. Então, o ST fez a burrice de lastrear com a Lunk. Então, observa só a coisa. Então, para cada USTC vendida, Lunks eram compradas e para cada Lunks comprado, o STC era vendida, né? O ST, na verdade, na época, e Lunk era Luna na época. Então, eles faziam esse equilíbrio com o outro token. A verdade é essa. Então, ao invés de o ST fazer um equilíbrio com dólar, ou seja, cada UST comprada, $1 era adquirido, simplesmente eles faziam isso só que com a Lunk, com um token. Então, eles aproveitaram que a Lunk estava batendo 100 dólares, né, passando de 100 dólares, e resolveram fazer essa coisa. Claro, antes disso tudo, né, ela nem sonhava em bater 100 dólares na época. Mas viu que deu certo, viu que ia ser uma reserva de valor e viu que a galera ia procurar o token
para, consequentemente, acabar investindo ainda como reserva de valor. O que seria a reserva de valor? Vamos supor que você queira ter dinheiro na corretora, mas você não queira usar o dinheiro no momento, ou você não queira usar o dinheiro mesmo não. Ou seja, acredito que o dólar vai subir, vou lá, boto em uma stablecoin e depois que valorizar eu saco para minha conta bancária. Então, você tem a capacidade de fazer isso com o mercado criptográfico e você podia fazer isso com o ST. Então aqui diz que esse tipo de criptomoeda tenta escapar da volatilidade do mercado a partir do lastreamento em algum outro ativo. Nesse caso, o ST mantinha paridade 1 para 1 com o dólar americano. Então, ele tinha realmente o valor de $1. Então, era matemática básica. Só que, como eu falei para você, em vez dele utilizar o dólar, ele utilizava a LUNC, né, como forma de lastreamento. As empresas que emitem stablecoin podem manter estoques de segurança desses ativos, como reserva mínimas obrigatórias que preservam a liquidez dos bancos tradicionais. Essas entidades acumulam títulos públicos e até outras criptomoedas como reserva. Como é o caso aqui, né, do Tether, que eu havia explicado para você. Então, se você tem um Tether disponível no valor de mercado, quer dizer que tem $1 lá, que está esperando ser adquirido. Então, assim que você adquire um Tether, $1 é colocado em caixa. Então, não tem como ficar insolvente, não tem como cair de $1. A verdade é essa. Só que tem essas reservas também. Toda corretora tem uma reserva X quantidade de tokens. A maioria está em Bitcoin e na época eles tentaram vender os Bitcoins dele. Ou seja, eles pensaram da seguinte forma. Bom, já que caiu a paridade, a gente vende os tokens que a gente tem, joga lá na capitalização de mercado, a capitalização vai subir novamente e a USDC dispara novamente e chega a $1. Então eles fizeram isso, só que não deu certo. Foi até uma coisa racional, né? Eles chegaram e pensaram, bom, se o dinheiro saiu, vamos botar dinheiro aqui de novo que vai voltar a ser o que era. E a gente paga de doido depois, fala que foi hackeado, inventa uma desculpa e vida que segue. Só que não foi o que aconteceu. Mesmo vendendo Bitcoin na época, jogando lá o dinheiro por fornecimento, ou melhor, pela capitalização de mercado da Luna, não deu certo. E o token foi quase a zero, né? Caiu 99%. Com isso, apesar dos volumes gigantescos de transações, as stablecoins continuam refém da volatilidade que resulta no colapso súbito de alguma blockchain, por exemplo. Apesar disso, alguns ecossistemas criptos optam por não manter reservas ou depósito de excessos de segurança, as chamadas stablecoins algorítmicas, né, que é o caso que aconteceu. Em suma, caso o preço do ativo ultrapasse $1, os usuários podem cunhar mais moedas, aumentando a quantidade disponível no mercado, equilibrando a paridade novamente. No cenário oposto, com o preço do ativo abaixo de $1, os investidores podem comprá-los no mercado e queimá-los para balancear o preço. Então, seria aquela coisa, né, do fornecimento circulante que eu sempre falo para vocês. Fornecimento circulante é o que demonstra o preço do ativo. Então, vamos supor, a gente tem aqui 10 Tether, só que entra em capitalização de mercado 20 Tether. Então, o valor do Tether não seria $2, já que você tem 10 disponível e 20 pessoas acabaram comprando. Então, o preço seria $2. Só o que é que ele faz? É só emitir tokens para todo mundo ter direito apenas a $1. Então, ele sempre faz esse equilíbrio. Quando a galera compra demais, eles emitem token, fazendo com que aconteça o equilíbrio e sempre fica $1. Quando a galera vende demais, eles fazem o equilíbrio queimando tokens, ou seja, tirando de circulação para que o preço suba e sempre se mantenha $1. Então, se você ver a Tether em algum movimento esporádico, você vai ver que ele sai de $1. Ele vai lá para 99 cents ou 98 cents. Eu já presenciei chegar a 96 cents. Nesse dia, né, eu até achei que ia colapsar alguma coisa, porque foi depois que a UST virou a USTC porque colapsou. Então eu achei que também ia dar essa merdinha, né? E acabei até jogando lá para o USDC. Então até nas stablecoins hoje em dia a gente tem que estar diversificado. Então naquela época, quando chegou a 96 cents, eles tinham, né, atualizado. Então com certeza foi algum erro nesse requisito. Foi um erro básico, não foi um erro muito grande, porque não caiu de 90 cents. Mas mesmo assim é uma coisa que a gente fica, né, com um receio, porque a gente veio de um colapso que aconteceu. No caso da UST, por não ter fundos de garantia de excesso para assegurar a paridade com dólares, o ativo tornou-se totalmente dependente da teoria de jogos. Quando as decisões de indivíduos são baseadas naquilo que outras pessoas decidem,
como um jogo de estratégia no qual todos saem ganhando com haja colaboração mútua, nesse caso para equilibrar a paridade entre moedas do mercado. Então, eles utilizavam exclusivamente a LUNC para ser esse caixa da USTC. Então, lembra que eu falei para você? Se a galera vende a USTC, eles precisam automaticamente jogar tokens para a queima, né? Fazendo com que o preço suba. Então, é aí que eles vendiam LUNC, ou que na época era Luna, e recomprava o ST. Então ele sempre fazia esse equilíbrio. Tirava da LUNC e jogava para o STC. Quando a galera comprava o ST, vendia o STC e jogava para a LUNC. Basicamente é dessa forma. O colapso da UST teve início em 7 de maio, quando a TFL, empresa por trás da criptomoeda, retirou 150 milhões de UST dos 3 pools de liquidez da Curve, um protocolo de DeFi para transferir para outros fundos. Isso fez com que 3 pools ficassem sustentáveis à volatilidade dos preços. E aproveitando a situação, 2 investidores trocaram mais de 185 milhões de UST. Então, o que foi que aconteceu? Eles tinham pools milionários, ou seja, os tokens que estavam em stake, que estavam fora da circulação, jogou para a circulação, mas não deu tempo deles acabarem, né, fazendo esse balanço que eu expliquei agora há pouco. Então, entrou os tokens em circulação, o preço caiu de $1, aí teve mais despejo e fez com que afundasse de vez. Então, basicamente é essa coisa aí que aconteceu. Como resposta, a TFL retirou outros 100 milhões das 3 pools, a fim de rebalancear o preço do ativo em outras moedas digitais. Isso gerou receio entre os traders e usuários menores, resultando em uma corrida de bancos para retirar os fundos da UST o mais rápido possível. Então, quando começou a cair de $1, foi para 90, foi para 80, a galera ficou com medo, foi tirando, e aí virou um efeito manada, onde todo mundo ficou sacando, todo mundo ficou com receio, e aí colapsou de vez. Porque enquanto tem gente lá, né, num dólar que realiza, beleza. Chegou a 90, já tem uma outra camada de galera que já começa a realizar. Chegou em 85, já realiza mais uma galera. Chegou em 80, já realiza também. Então aí vira uma bola de neve onde muitos investidores acabam aí, né, vendendo seus ativos. Então, de uma certa forma, foi isso que aconteceu. Agora, trazendo aqui pra gente, né, trazendo aqui pra nossa realidade, depois aconteceu uma implementação de uma proposta onde visava recuperar esse ativo que foi a zero. E com isso, é claro, não foi do nada, a gente teve que ter apoios e esse apoio veio exclusivamente da Binance do CZ, onde falou que apoiava, que gostava da UST, o CZ falou isso, que a UST, que virou a USTC, era uma das stablecoins mais bem organizadas que existiam, por causa desses controles que eles faziam, eram controles automáticos, então era algo que era surreal, né? A situação, era um ativo literalmente de passivo, onde ele mesmo acabava fazendo os próprios balanceios dele. Naquela época nem inteligência artificial existia, então se existisse naquela época inteligência artificial, se eles estivessem explorando como hoje em dia é explorado, a coisa poderia ter sido totalmente diferente, né? Ele poderia inventar algum boot, alguma coisa assim, para melhorar a situação. Mas enfim, não vem ao caso agora. Então eles tentaram reestruturar o projeto, onde eles visavam essa implementação de queima, aí a Binance ajudou, o CZ ajudou, aí depois já entrou a parte do Cauã, que ele estava solto, mas ele queria que todo mundo migrasse a liquidez, né? Depois que ele inventou de fazer um hard fork, de abandonar a LUNC para refazer a Luna. Então ele queria esquecer tudo. Basicamente, joga esse token fora, vamos criar outro do zero da mesma forma, a gente vê onde a gente errou e não erra mais. Só que a galera falou, não, vamos permanecer na LUNC, aí depois vem a implementação, aí depois o apoio do CZ queimou vários e vários tokens, por isso a gente teve uma tremenda evolução, onde a TFL passou por falência, já pagou a multa, já está tudo regulamentada e claro, né, completamente distinta do Cauã, então a gente conseguiu fazer a desvinculação, então conseguimos evoluir tremendamente o projeto, né? Conseguimos aí fazer muita coisa que talvez demoraria décadas ou talvez nem aconteceria caso do Cauã tivesse no ativo ainda, porque com certeza ele iria querer que tirasse a liquidez da LUNC e jogasse para a Luna. Na verdade é esse
o intuito dele desde o início das coisas. Mas a Lunk, que era o token teoricamente que era para morrer, permaneceu vivo e hoje está bem melhor do que o token, entre aspas, original. Então a gente percebe que tivemos toda essa evolução. Para mais evoluções é só assistir, né, alguns temas importantes que existem aí no canal. Não precisa você assistir todos, mas clica na playlist, olha um título aí que te chame a atenção, clica e vai se atualizar. Aí depois, né, a gente agora tem a falência que aconteceu lá para o dia 11 de setembro. E depois daí, agora a SEC bate o martelo e fala, cara, vocês vão ter que queimar para ressarcir a galera lá, né, do colapso e assim sucessivamente. Mas a gente tem, né, 50 bilhões que sumiram. Então esses 50 bilhões vão ser usados ainda. A gente não sabe como, a gente não sabe onde está esse dinheiro, mas com certeza vai aparecer. Porque apareceu 4 bilhões lá para a SEC, né? E agora já apareceu novamente 180 milhões para ser queimados aí para a comunidade. Então com certeza a gente pode ter grandes novidades até o dia 31. Lembrando aqui que está em contagem regressiva menos de 10 dias para acontecer. E é isso aí, né? A verdade é que a gente só vai saber o que vai acontecer no dia. A gente vai ver se de fato vai haver a queima indireta, ou se eles podem adiar também. Mas segundo a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América, isso não pode adiar. Isso já foi batido a data, já bateu o martelo e é isso aí. E aí, galera, com esse ponto de vista, deixa aí nos comentários. Tentei resumir o mais breve possível, né? A gente sabe aí que muitas coisas aconteceram no projeto, mas é isso aí. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e fui!